Vamos falar sobre esse assunto com o Américo Martins, da escala da tensão no Oriente Médio, nosso analista de internacional. Américo, tudo bem? Bom dia. Muito bom dia, Carol. Ótima semana para você e todos que nos acompanham. Américo Martins, que estava nesse fim de semana aqui na CNN nos atualizando sobre a situação no Oriente Médio. Américo, a troca de ataques entre Israel e Hezbollah não vem de hoje, mas atingiu uma nova proporção a partir do que aconteceu no fim de semana. Américo, numa escala de 1 a 10, qual que é nesse momento o grau de tensão nessa região? Quando a gente fala de ataques, por exemplo, do Hamas e do Hezbollah, há até uma diferença em termos de poderio bélico. O que a gente pode esperar de desdobramento nos próximos dias? De fato, foi uma escalada muito forte, a tensão é muito alta, o mais próximo ali de 10 que a gente viveu nos últimos meses. Desde o início da guerra entre o Hamas e as forças de defesa de Israel, a gente tem visto o envolvimento do Hezbollah. O Hezbollah, que é esse grupo militante radical xiita baseado no Líbano, que tem uma força muito grande, especialmente no sul do país. Eles já estiveram em guerra com Israel, a última vez foi em 2006, uma guerra que durou um pouco mais de um mês, deixou milhares de mortos e acabou num empate, não teve um vencedor. E desde o início dessa guerra com o Hamas, o Hezbollah vem atacando o norte de Israel em solidariedade aos palestinos, isso segundo a afirmação do próprio Hezbollah. Em comum, o Hezbollah e o Hamas têm uma ligação muito forte com o Irã. Agora, o que aconteceu nesse final de semana foi muito mais forte do que a gente viu desde o início da guerra, nessas escaramuças entre o Hezbollah e Israel. Na verdade, são os ataques mais fortes entre o Estado de Israel e o grupo militante Hezbollah nos últimos anos. Como o Michel Gavendo nos relatou, mais de 100 caças israelenses bombardearam centenas, se não milhares de posições do Hezbollah no sul do Líbano, e o Hezbollah diz que conseguiu lançar 320 drones e mísseis contra Israel, deixando 3 mortos no Líbano, 1 morto em Israel e 2 feridos graves. O pior de tudo, Carol, é que os dois lados dizem que a situação não está resolvida. O próprio primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que essa história não acabou. Ele usou essa frase 2 vezes, prometendo, portanto, e deixando velada ali a ameaça de que Israel vai voltar a atacar o Hezbollah. Pelo seu lado, os líderes do Hezbollah falaram que essa foi apenas a primeira fase de uma grande operação contra Israel. E o problema, como você muito bem lembrou, Carol, é que o Hezbollah é muito mais bem armado, muito mais poderoso do que o Hamas. Eles têm mais de 100 mil militantes, eles são provavelmente o grupo não estatal mais forte, mais bem armado do Oriente Médio. Então, se a gente chegar num ponto de uma guerra total, que ainda não é o caso, precisamos deixar isso claro, mas se chegar num ponto desses, realmente vai ser uma escalada absurda nesse conflito no Oriente Médio e vai provavelmente levar outros atores, como o Irã, a também participar de alguma forma. Então a tensão neste momento é um pouco menor do que foi ontem, porque ontem a gente não sabia o que exatamente poderia acontecer, mas os dois lados prometem ainda atacar muito um ao outro. E qual é o grande problema disso, Carol? Só para concluir, se algum ataque for mal calculado, por exemplo, matar muitos civis de um lado ou do outro, causar um grande prejuízo à infraestrutura de um dos dois lados, é muito possível que a gente tenha uma retaliação ainda maior, a situação saia numa espiral e caia fora de controle e aí, de fato, a gente tenha uma guerra total. Essa é uma possibilidade real nessas escaramuças entre o Hezbollah e Israel. Américo Martins, a gente, claro, monitora a situação por lá, sempre contando com a análise do Américo, que daqui a pouco volta para conversar mais com a gente. Até já, Américo.